11 anos a fazer as perguntas certas. O Observador está a comemorar o seu 11º aniversário e queremos partilhá-lo consigo. Junte-se a nós e desfrute de todos os conteúdos por apenas 39,90€. Assine o Jornalismo Independente, agora com 58% de desconto em observador.pt. Tarde política de quarta-feira, um sol esplendoroso lá fora, dizem, e um esplendoroso programa na Rádio Observador, motivos não onde faltar para o esplendor e a infâmia a seguir às eleições. Já aqui está connosco o Pedro Jorge Castro. Bem-vindo, Pedro. Olá, grande semana para fazer isto. No meio de tanta coisa, como é que conseguiste escolher um esplendor e uma infâmia, diz-me? Fiz pedra, papel ou tesoura, claro. Sei jogar, não sou como o nosso Primeiro-Ministro, não é? Que respondeu num programa que não sabia. Bom, brincadeira. Onde é que está escrito que só pode haver um esplendor e uma infâmia? Mostra aí o regulamento. Pedro, nós estamos apertados de tempo, como sabes. Tenho aqui sempre o relógio à perna. Não nos assustes. Quantos esplendores e quantas infâmias trazes tu? Empatizo muito com a tua preocupação, Vanessa, com as horas. Vamos fazer isto, olhar para o relógio e tentar não passar esse stress para os ouvintes. Põe uma musiquinha para começar com o ritmo certo. Já não ouvia isto há muito tempo. You're the Voice, de John Farnham. O povo falou através do voto e que esplendores e infâmias deu isto então, Pedro? Zero infâmias aí, só esplendores. O voto é sempre bonito em si mesmo, independentemente dos resultados. É verdade, mas nem todos tiveram resultados esplendorosos. Então nem podiam, não é? Bom, vamos por ordem crescente e juntar aqui algumas perguntas relacionadas com cada partido. Começamos pelo... JPP? Sim, JPP, okay, exato. Foi quem ficou. Vamos por ordem crescente. Sim, JPP da Madeira, grande vitória. Duas perguntas que me ocorrem. Vamos ter debates a 9 na próxima campanha. É isso. Portanto, mais um lugar à mesa dos debates. E depois, pode abrir-se aqui um filão para a criação de partidos regionais. Vamos ter em breve o Partido do Norte, o Partido do Centro, do Alentejo e do Algarve. Vão usar as províncias, o Partido da Extremadura, enfim. Quem sabe. E o PAN? O PAN, então, vem a seguir. Não é? O resultado, eu acho que está longe de ser esplendoroso, mas como a expectativa já era tão baixa, acho que eles terem conseguido sobreviver neste contexto é um bom resultado. Mas na prática, qual é a diferença entre ter tido 1 ou 4 deputados? Eu acho que o que os eleitores quiseram dizer, na verdade, é isto, não é? Seguimos a ordem crescente e chegamos ao Bloco de Esquerda. Sim, então, aqui não há dúvidas, é um resultado catastrófico para o partido. Entrou oficialmente em vias de extinção. Isto é particularmente embaraçoso para Francisco Louçã, criador do partido. Viu reduzir a votação em Braga para metade. Repara que eu acho que ele já era responsável por isto, se não tivesse sido candidato, mas tendo dado a cara e tendo vindo com tanto garbo dizer que se candidatava depois da reeleição de Donald Trump e ter tido esta ineficácia política torna-o ainda mais responsável. Perguntas para o futuro próximo do Bloco. A liderança de Mariana Mortágua não é posta em causa? Quantas pessoas vão ter de ser despedidas do Bloco, agora com a redução da subvenção que vão receber? E em que condições é que isso será feito depois das consequências do escândalo das lactantes? Pois, o que vão fazer Joana Mortágua, Marisa Matias, outros deputados do Bloco? Passarão funcionários do partido? Bom, são boas perguntas. Obrigado. Não, são boas perguntas. Fico contente que reconheças a pertinência. E que esperemos que sejam respondidas. E agora vamos ao PCP. Então, sempre rumo à vitória, mesmo que vá de derrota em derrota, já são só 3 no Parlamento. Perguntas. Qual é a pressa? Como é que não veem que uma parte significativa dos eleitores achará absurdo anunciarem a rejeição do programa de governo sem esperar que seja apresentado? Não está em causa que depois não seria surpresa nenhuma para ninguém que viessem a rejeitar, mas para quê? Isto assim expõe-se numa questão básica de princípio, não havia necessidade. E depois, já agora, a liderança de Paulo Raimundo também não vai ser posta em causa dentro do Comitê Central? E o Comitê Central apresentou esta semana conclusões da reflexão que fez depois das eleições e há de acontecer sobre aí num sábado ou num domingo ou à noite, sem estarmos à espera, de repente seremos confrontados com isso. E chegamos então ao único partido à esquerda que teve motivos para festejar no passado domingo. O LIVRE, exatamente, muito bem, o LIVRE de Rui Tavares, com um resultado esplendoroso. Alguma coisa fizeram bem, de facto, para serem o único partido à esquerda, ou pelo menos aparentaram maior sensatez e razoabilidade, e creio que estão tido, de facto, efeito no apelo ao eleitorado jovem. Mas a questão até é, se não tivesse havido a pressão do voto útil, quantos mais votos e deputados teria conseguido Rui Tavares? Não é? Se não tivesse sido este apelo permanente do PS
para o voto útil, como é que as contas finais teriam sido. E viram, publicámos há pouco um artigo espetacular sobre o método D'Hondt, que mostra que se a esquerda tivesse ido toda junta, até teria ficado com mais um deputado do que o PSD, do que a AD, teria roubado 5 deputados ao Chega e 8 à AD, que é uma coisa extraordinária. Claro que depois isso se calhar não teria sido bem assim, porque isso mostraria o PS tão colado à esquerda que se calhar perderia muitos eleitores ao centro, mas de qualquer forma acho sempre um exercício interessante. E levanta outra pergunta, que é, vamos continuar com o método D'Hondt? Vai continuar a ser esta a melhor forma de medir a vontade do eleitorado? Não está já mais do que exposto que a quantidade de votos que vão para o lixo com este sistema de contagem torna caduco este método, e deveria ser tudo de facto repensado, e isso sim devia ser urgente, o que me leva ao partido seguinte. É a quarta força política, a Iniciativa Liberal. Então o resultado não foi nem bom nem mau, eles cresceram, mas muito pouquinho. E tendo em conta a disponibilidade aparente de tantos eleitores para votar à direita, ou no centro-direita, nomeadamente vendo a AD e o Chega, que subiram bastante mais, não me parece que tenha sido um grande resultado. De onde as perguntas, quantos mais votos teriam tido se tivessem aprendido com os erros da campanha anterior, tornando nomeadamente mais claras as propostas para os impostos e para a saúde, sem deixar esta imagem de que são um partido de aventureiros que só se preocupa com os ricos. Falam muito em riqueza, em criação de riqueza, e isso facilmente se confunde com a defesa dos interesses dos ricos. Isso é muito propalado pela esquerda, mas na verdade cola-se de facto ao partido de alguma forma, e eu acho que isso ajuda a explicar este fraco crescimento. Outra pergunta, não é, que eu acho que é muito pertinente, tendo em conta os resultados que tiveram sempre que o candidato foi Coutinho Figueiredo, e que vamos ver também que efeito é que terá agora nas presidenciais, quantos mais votos teriam tido com outro líder? E agora, já no pós-eleições, outra pergunta, não há nada mais importante como primeira medida do que assinar com a revisão da Constituição. Como é que isto é a prioridade do partido? Como é que eu percebo que é a única coisa para que realmente contam? Nenhum partido conta com eles para o governo, não têm força aí. Portanto, a única coisa em que realmente podem fazer a diferença é a revisão da Constituição. Por causa da maioria de 2/3 no Parlamento. Exatamente. Que terão com a AD e explicação Chega. Muito pedagógica, obrigado por ajudar, Vanessa, é isso mesmo. Então, o partido que, apesar de tudo, eu acho que não se portou de facto como adulto na sala e que fez gala disso durante toda esta crise política, chega aqui a este momento e acha que a urgência para o país é a revisão da Constituição. Que raio de medidas é que quereriam implementar que não são possíveis com a Constituição que temos atualmente? Portanto, é uma luta simbólica, é isso, e isto é que é mais importante. Olha, mal ou menos que fosse a revisão então do sistema eleitoral, que é outra das propostas do partido. Com a criação do círculo da compensação. O círculo de compensação, e claramente nunca foi prioridade para ninguém, portanto acabou por não ir para a frente, e tão cedo também não irá por este andar. Ora, agora vamos falar de um partido que teve uma hecatombe. Vamos falar do PS. Muito bem, o Partido Socialista. Teve um resultado de facto tão mau, o terceiro pior de sempre do partido. Acho que é uma derrota em toda a linha de Pedro Nuno Santos, e deixa aqui o partido com vários dilemas. Recordo, não é? O mini baú aqui no meio deste... Vês, Vanessa, como ainda temos tempo para isto. O mini baú no meio deste esplendor e infâmia. Então os piores resultados até aqui tinham sido Almeida Santos, em 1985, isto na altura em que Mário Soares já tinha deixado a liderança do partido para se candidatar a presidente, e Almeida Santos fez uma campanha a apelar aos 43%, portanto uma maioria absoluta, e acabou por ter então 20%. Na altura não havia Chega, o grande responsável por isto foi o PRD, de inspiração do Jornal Ramalhianos, que era ainda o Presidente da República. Não? Houve mesmo jornais no dia a seguir que disseram que o Yanes é que tinha vencido estas eleições. Almeida Santos teve então este mau resultado. A seguir veio Vítor Constâncio, não é? Que depois conhecemos como Governador do Banco de Portugal. Também não teve um resultado de grande coisa, foi a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva, mesmo assim um bocadinho melhor do que Almeida Santos, um bocadinho pior do que Pedro Nuno Santos agora, e Vítor Constâncio também não se sentiu apoiado pelos seus correligionários e pelos seus camaradas, e disse que não estava para ser líder de transição, e bateu com a porta. Se calhar é isto que espera o Partido Socialista agora, se a direita se aguentar no poder, uma longa travessia com uma sucessão de líderes que não se vão sentir suficientemente apoiados. Mas então, primeira pergunta, parece que para já Carlos César vai ficar a liderar o partido. E a questão é, Carlos César é o homem certo para isto, em autárquicas e de campanha para as presidenciais, enquanto o partido escolhe o novo secretário-geral? Quanto tempo é que o Chega vai demorar até recordar que toda a família de Carlos César esteve empregada no Partido Socialista? Outra questão, quantas alas há afinal no PS hoje? Há uma ala António Costa e uma ala Pedro Nuno, que se vão também digladiar. Quantos candidatos é que se vão assumir na corrida contra José Luís Carneiro? E depois a pergunta mais fatal, acho eu, é, de todos os nomes avançados até aqui,
algum já mostrou fibra e carisma suficiente para ser uma oposição eficaz e sonhar com o regresso ao poder. Claramente, parece-me que as ideias já não chegam, não bastam as ideias e as propostas, é o que é, não vale a pena ocultar isto. Portanto, para combater Luís Montenegro, que está no poder, André Ventura, que será o líder da oposição e terá à sua disposição mais tempo para chegar aos eleitores. São estes nomes que realmente vão conseguir ser eficazes a dar troco a estas figuras. José Luís Carneiro, Mariana Vieira da Silva, alguém vai sair de casa por causa deles? Tenho muitas dúvidas disso. Podem sair de casa para rejeitar Montenegro ou Ventura, mas isso não chega, não é? Na verdade, se fosse isso, tinha-se verificado nestas eleições. Parece-me que está aqui um grande problema para o Partido Socialista. Há uma pessoa que talvez tivesse esse carisma, que seria Sérgio Sousa Pinto, não parece que esteja para isso, nem que reunisse o consenso de todas estas alas. Portanto, acho que está aqui um grande problema para o Partido Socialista. Vai ser esplendoroso para quem se interessa por política acompanhar nos próximos tempos como é que vai evoluir esta luta. E chegamos então ao Chega, chegamos um dos partidos que clama vitória nas eleições do passado domingo. Então sim, é um resultado esplendoroso, não há dúvidas sobre isso. Em termos de eficácia eleitoral, isto funcionou. Eu já estou um bocadinho cansado de ver tanta gente a tentar explicar o voto no Chega como se isto fosse uma novidade. Na verdade, a grande votação deles foi nas eleições do ano passado. É uma surpresa que tenham ainda assim conseguido subir desta forma e ultrapassar o Partido Socialista. E sim, claro, isso tem um enorme impacto, mas esta sucessão de pessoas, não é? Da bolha, não é? Agora também se tem falado muito em bolha e fora da bolha, portanto, a sucessão de pessoas da bolha a explicar o voto no Chega, como se estivessem a falar de uma ida ao jardim zoológico, não é? Em que vêm pessoas ou animais com quem não convivem habitualmente, não é? E as suas escolhas, isto é quase começa a ficar patético. Portanto, eu creio que não há nenhuma reflexão que esteja a ser feita agora que não pudesse já ser feita antes das eleições face aos resultados que o Chega já tinha, e sim, já se percebeu, pronto, há muitos eleitores que valorizam os temas fortes em que aposta a campanha do Chega, que não se preocupam com a forma como é feita essa campanha, mas que são sensíveis à questão da imigração e, na verdade, aquilo que viram é outros partidos a dar-lhes razão, não a dar razão na prática, na evidência, mas a ir ao seu encontro, nomeadamente o Partido Socialista, muito pouco tempo antes destas eleições, a admitir que se tinha enganado. E quanto a isto, será difícil. Bom, perguntas relacionadas com o Chega. Há assim tantos eleitores que não querem saber de ética e de polémicas e para quem é indiferente a forma de fazer política? Para já pareceu que sim, não é? Depois temos visto André Ventura prometer um ajuste de contas. Estão a tremer ou não? Não. Bom, não sinto tremedeira na mesa, acho que está tudo seguro aqui. Então é um ajuste de contas com quem? Como é que ele vai ser feito? O que é que aí vem? Estamos ansiosos por saber. Mas a pergunta, de facto, mais importante de todas para o país, acho eu, é: André Ventura vai estar à altura da responsabilidade? Vai estar à altura da responsabilidade de ser o líder da oposição? E até quando é que vai conseguir fazer isso? Vamos estar todos muito atentos para ver. E também, já agora, ver quem é que o vai rodeando nisto. Vai haver novas caras à volta dele, vai conseguir juntar e sensibilizar novos setores da sociedade civil à volta dele, a apoiá-lo publicamente nisto. São estas pessoas que já estão no Parlamento neste momento. Como é que isto tudo se vai conjugar em autárquicas? Há a hipótese de o Chega conseguir vencer alguma autarquia, e também como é que isso vai influenciar o panorama político local. Enfim, muitas perguntas cuja resposta vamos seguir com atenção. Fica para o fim, mas foi a vencedora das eleições, a AD. É verdade. Então a AD conseguiu... A AD, que é, recorde, a causadora desta crise política, não engula a questão de ter sido o PS ou o Chega a provocar a crise política, enfim, causador da crise política é Luís Montenegro, por ter preferido esta absolvição eleitoral em vez da clarificação da questão da sua empresa. E então surge aqui uma dúvida, que é: há o risco de Luís Montenegro ser novamente beliscado pelo caso Spinum Viva? O que é que ele faz se avançar com a comissão de inquérito? Demite-se outra vez e provoca novas eleições? Depois, questões relacionadas com a governação. Bom, claro, a primeira, que vamos já ter sinais muito rapidamente, é que ministros é que ficam, que ministros é que saem. Ele vai... tem aqui o pretexto ideal para fazer uma remodelação sem o ser. Bom, pelo menos Pedro Duarte não irá para o governo porque vai ser candidato à Câmara do Porto.
mas vamos ver aqui que outros sinais é que vão ser dados. Ele aproveita para mexer nos ministros e ministras que têm sido mais polémicos e como, não é? Que peças é que vão entrar ou não vão entrar. Depois também ainda dentro da questão da governação, como é que vai ser gerida a pasta da imigração. Na prática, se é um tema tão sensível e que foi tão importante em termos eleitorais, que sinais é que vão ser dados? Vão de facto avançar nas cotas para imigrantes, consoante as profissões, vão endurecer as regras para a entrada de imigrantes, enfim, acho que vai ser muito interessante. E depois a última questão, dentro de toda a conjuntura que vamos viver nos próximos 4 anos, menos, mais, não sei, o não é não mesmo, ou vai variar consoante as circunstâncias, e num caso de aperto, este não pode se transformar num ni em alguma circunstância. E pronto, para fechar, temos aqui mais um certo de uma música, para fechar em grande, também muito apropriado. People get ready, estejam prontos, muito prontos, na voz de Joss Stone, para mais uma semana que aí vem e para o resto deste mandato deste governo. Vai ser um gosto acompanhar isto. E estamos prontos também para a próxima edição de O Esplendor e a Infâmia, daqui a uma semana, edição trazida à antena do Observador pelo Pedro Jorge Castro.